Boa tarde a todos. Agora sim, alguns colegas tinham relatado que estavam tendo algum problema para acessar. Eu tive que desconectar aqui, conectar novamente e eles estão chegando. Denilson, você consegue me ouvir? Presidente Cristiano. Enquanto Denilson entra aí, viu, presidente? Nós temos uma visita ilustre aqui, viu? Bruna Campos está participando aqui do Ô, nosso Bruna, evento, assessora do que deputado bom, Valdemar seja bem-vinda. e filha de Rita Campos, né? Rita já é um patrimônio sergipano em Brasília, ajuda muitos municípios, ajuda muitos gestores, tem um trabalho fenomenal há muitos anos. E Bruna está seguindo os passos de Rita, nos ajudando muito. Acabou de me ligar para trazer algumas informações relevantes. Então, nosso abraço a Bruna, nosso abraço a Rita. E a nossa gratidão aqui em nome dos sergipanos, né, dos gestores, dos munícipes, que são sempre beneficiados com o trabalho delas aí em Brasília. Oi, Jorge, consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir agora, Jorge? Perfeitamente, meu amigo. Opa, então pronto. Eu lhe ouço e vejo que você está com frio, né? O clima aí deve estar diferente do nosso. Um pouquinho. Que aqui está quente, apesar de ser inverno. Não, até que tá sol bastante. Dentro de casa fica frio. Coisa boa. Você está em Brasília? Em Que Brasília. bom. Presidente Cristiano, nosso palestrante Denilson Magalhães está aqui já online. Bem-vindo, À Denilson. disposição de vocês. Obrigado, presidente. Então, presidente, esse é o nosso 38º webinário da FAME CNM. Hoje com a volta, né, do Denilson Magalhães, que tem nos ajudado bastante quando o tema é saúde. Denilson, que é supervisor do Núcleo de Desenvolvimento Social da CNM. Presidente Cristiano, você está com a palavra. Boa tarde a todos. Quero dar boas-vindas aqui a todos os participantes, né? As boas-vindas aqui a Denilson, que é o grande palestrante na tarde de hoje. Grande, profundo conhecedor aqui na área da saúde. Na linguagem popular, como a gente diz, o que pode e o que não pode ser feito, né? Quero dar as boas-vindas também aqui a Bruna Campos, filha da nossa amiga Rita, né, que é uma sergipana de coração, que todos os prefeitos, todos que fazem parte das administrações públicas sabem a participação da Rita e o carinho, a atenção que ela tem pelos municípios sergipanos. Então, com certeza, tem gente que diz, quem herda não furta. Então, com certeza, a Bruna desfruta de todo essa atenção e esse carinho, e principalmente a competência de Rita. Mas eu quero saudar aqui a todos os secretários municipais de saúde, todos os prefeitos participantes, dizer da importância, né, desse 38º webinário, para tratarmos de um tema tão importante, né, que são esses recursos da portaria 166, que serão creditados na próxima semana. Chegou essa informação hoje para a gente, para o combate ao Covid. Inclusive ficou aquela dúvida, né, quem era o parlamentar, quem não era, aquela confusão, quem é o pai da criança e quem não é, e efetivamente nós teremos essa confirmação agora essa semana. Mas o importante é o recurso estar na conta e a gente ter as condições necessárias para tomarmos as medidas, fazermos as ações dentro do município que sejam inerentes ao combate do Covid. Recurso muito importante, um recurso que está chegando numa hora boa, necessária, né, para que a gente possa combater esse inimigo tão invisível que vem aí destruindo algumas famílias e tirando o sono de muita gente. Mas, ao passo que esse recurso chega, também chegam as responsabilidades, também chegam os compromissos e, acima de tudo, a cobrança. Né, a cobrança por parte dos órgãos de controle, que é natural, a cobrança por parte da população, que é uma cobrança justa, uma cobrança digna, mas que a gente tem que também saber o que é que vamos fazer. Então, tomamos a iniciativa de convidar aqui o doutor Denilson, de estar junto aos técnicos da educação, aos coordenadores da educação, não, da saúde, desculpe, aos coordenadores da atenção básica,
da área epidemiológica, enfim, de todos que fazem e compõem as equipes das secretarias municipais de saúde, para que a gente saiba, de forma justa, equilibrada, de forma correta, a melhor aplicação desses recursos que estão chegando no combate ao Covid. Então, as minhas boas-vindas são essas, desejar uma boa tarde a todos e que mais explicações sejam dadas e que as dúvidas elas sejam totalmente retiradas e que a gente possa, dessa maneira, juntos e com as bênçãos de Deus, vencer, e nós vamos vencer esse combate ao coronavírus, ao Covid-19. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, Cristiano. Há de se ressaltar todo o trabalho que a CNM vem desenvolvendo durante a pandemia, os seus técnicos, como Denilson, como tantos outros que nos assessoram, que nos ajudam e que nos defendem em Brasília, né? É o Conselho Político da CNM também, do qual você faz parte, e que tem levado todas as demandas que são levantadas em nossos webinários, em nossas reuniões, os questionamentos dos gestores, os apelos dos gestores para atender a população, e nós temos tido o resultado de todo esse trabalho, né, que são todos esses auxílios que foram instituídos, todas essas ajudas do governo federal, essa atenção diferenciada, esses novos programas, tudo isso nós temos que registrar que faz parte de um trabalho construído através da CNM, junto com todas as suas federações estaduais, todas as instâncias de representação dos municípios. Cada legislação dessa nova que a gente vê pipocar todo dia, né, Denilson, que nós ficamos aqui na dúvida, porque todo dia sai um regramento diferente para uma área, seja a educação, seja a saúde, seja assistência, seja de interesse das procuradorias, do jurídico dos municípios, tudo isso tem o trabalho da CNM, tem um trabalho da FAMES, nós passamos muito tempo online, mas tem muito trabalho aí offline, né? Está todo mundo trabalhando online nessas reuniões, mas tem muito trabalho offline aí de embargos auriculares, de defesas, de apoio aos ministérios na construção de medidas que atendam com justiça à real necessidade dos municípios. Então, presidente Cristiano, vai aqui a nossa saudação especial a você, que é o presidente da FAMES, ao nosso presidente da CNM, Vladimir Haroldi, e a todo esse corpo técnico da CNM, que com certeza a história há de reconhecer a relevância e o papel do movimento municipalista para o combate à pandemia. Então, Denilson Ferreira Magalhães, seja bem-vindo. O tema de hoje é a aplicação de recursos da saúde. Nós estamos transmitindo nossa reunião através do Google Meet, através do Instagram, do YouTube e do Facebook. Nossa reunião está sendo gravada para ser disponibilizada aos colegas que não puderam participar. As perguntas ficam ao final da sua palestra. Quem estiver aqui no Meet pode chamar aqui no chat, que nós liberaremos o microfone. O microfone de todos vai permanecer desligado durante a sua palestra. E quem estiver nos acompanhando pelas redes sociais pode deixar lá a sua pergunta ou seu comentário lá no chat, que nós teremos o prazer de trazer e discutir os questionamentos aqui com o Denilson, que é o nosso especialista em saúde. Seja bem-vindo, Denilson. Obrigado, Jorge. Obrigado, presidente Cristiano. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar com vocês, poder debater um pouquinho a nossa saúde pública. E a gente vem construindo junto com vocês. É claro que sem vocês a gente não consegue construir cidades melhores, a gente não consegue construir políticas melhores. Antes de começar, eu só queria pedir aos que estão presentes, nós estamos no momento de assembleia extraordinária da CNM. Como nós fazíamos essa assembleia durante a marcha, todo o período da marcha, nós ficávamos em assembleia permanente e trazíamos alguns pontos importantes para a votação dos nossos membros, né? Então, nós estamos numa assembleia extraordinária, virtual, com votação virtual. Nós temos 4 pontos aí, 4 pontos de pautas importantes para votar. Eu destaco o encontro de contas da Previdência Social. A CNM está pedindo autorização dos municípios para mover uma ação judicial pedindo esse encontro de contas, que a gente vem há mais de uma década lutando contra isso.
e finalmente a gente, então, tomou essa iniciativa de ter a união de todos os municípios numa ação para pedir para a União, né, finalmente chegar na União e ter um encontro de contas da Previdência Social. Então, eu estou colocando aí no... Opa, após a nossa live, a gente está com uma sala virtual, coloquei no chat agora para vocês o endereço. Quem ainda não votou, quem precisar votar, precisar de orientação, de apoio, pergunte ao seu prefeito se ele já votou na Assembleia. Se não, peça para ele acessar esse link da nossa sala. Nós temos uma equipe todinha numa sala virtual fazendo atendimento e orientando como fazer essa votação. É muito importante para a gente, tá? Então, eu fiz uma breve apresentação, Jorge. Eu vou compartilhar aqui, eu acho que eu consigo, né? Consegue Compartilhar sim, minha amigo. tela. Pode ficar à Então, vontade. pronto. Fiz uma breve apresentação para vocês. A gente vai abordar aqui o uso dos recursos destinados à saúde para enfrentamento ao coronavírus. Tá? Mas eu fiz uma apresentação, deixa eu ver se eu consigo aqui. Já está aparecendo para você, Jorge? Já está aparecendo sim. Então, pronto. Então, vamos lá. Bom, sem sombra de dúvida, nós enfrentamos o maior desafio na história da saúde pública, na história da administração pública. Essa pandemia ela veio e afetou os nossos municípios, afetou os estados, afetou a nossa nação, afetou o mundo inteiro. Tenho certeza que todos vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo no mundo todo, mas a gente tem sofrido bastante porque no Brasil nós temos uma realidade diferente. Nós temos uma realidade diferente dos outros países, nós estamos acompanhando isso. As nossas dimensões continentais, costumes, origens, culturas, tudo tem influenciado nessa pandemia, da forma como ela está se desenvolvendo no Brasil, da forma como ela tem se espalhado pelo território nacional. Esse é um mapa, e a gente vem acompanhando o que aconteceu nos últimos meses, né, com essa pandemia. 31 de março, nós tínhamos apenas 296 municípios com casos positivos de coronavírus. Dia 10 de julho, essa é a realidade. Até o dia 3 de julho, nós tínhamos 226 municípios que ainda não tiveram nenhum caso positivo de coronavírus. Mas nós estamos já com o coronavírus em 96%, eu acredito que do dia 2 de julho para cá, com certeza tivemos aumento nesse número de municípios, mas nós já estávamos com 96% de todos os municípios com casos positivos de coronavírus. Então, é uma velocidade muito grande a transmissão dessa doença e não houve nada que impedisse, mesmo as barreiras de distância, por exemplo, de São Paulo, onde nós tivemos o primeiro caso, até chegar na Amazônia, que talvez fosse o local mais distante de São Paulo, foi menos de um mês para chegar lá. Então, a velocidade de transmissão ela realmente é muito grande. Nós estamos hoje com mais de 1,7 milhão de pessoas positivas para a Covid-19, sabemos que existe bastante subnotificação, estamos com mais de 69,1 mil vidas perdidas, né? Pessoas que já vieram a óbitos por conta da Covid-19, e alguns estudos a gente tem acompanhado, estudos da Universidade de Washington, que revela que o Brasil ainda apresenta a maior curva ascendente do mundo e que os estados poderão registrar elevações de casos até 2021. Então, essa é uma informação importante para vocês, porque nós estamos recebendo muita ligação, já recebemos até ligação de gestores dizendo, olha, recebi muito dinheiro, eu não sei nem com o que gastar mais, eu não estou mais tendo casos, já registrei casos, não tenho mais casos. Nós temos que nos planejar para os próximos meses. Nós não sabemos até quando vai essa pandemia. Nós temos que nos programar para o próximo ano. Nós não sabemos como será o cenário do próximo ano. E nós conversamos com vários pesquisadores, estudiosos da Universidade do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, de Pelotas. Já conversamos com o pessoal da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ontem mesmo nós tivemos uma live com o embaixador do Reino Unido e a equipe de Oxford. E não existe uma previsão. Nós não temos qualquer previsão para mais de 15 dias, com certeza ela será fadada a fracasso, porque não tem como prever o que vai acontecer.
A Universidade de Pelotas, ela registrou que há uma transmissão muito acelerada em todas as regiões brasileiras ainda, e que nós não atingimos o pico da pandemia. A Universidade do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro, ela mostrou que dentre os 40 países com maior número de infecção, o Brasil cresce 75% a mais do que esses 40 países. E eles afirmam que as previsões não podem ultrapassar de 15 dias. Tá? E o nosso mapa de monitoramento, que a gente acompanha também aí os casos com o Ministério da Saúde, mostram que o vírus já está em 96% dos nossos municípios. Os impactos dessa pandemia, vocês estão vivendo na ponta e sabem muito melhor do que nós, que são devastadores. Afetou principalmente as áreas da saúde, a área social e a área econômica. Mas a gente sabe que todas as áreas do município, todas as áreas da administração pública, elas estão sendo afetadas. A própria administração pública, a educação, o turismo, a cultura, a manutenção e a limpeza da cidade, tudo tem sido afetado por essa pandemia. Os efeitos diretos na nossa saúde, no nosso sistema de saúde, aumento da demanda na assistência, isso não tem como a gente negar que o aumento ele é absurdo. Nós tivemos que correr atrás de reestruturação das nossas redes para atender a pandemia, reorganizar as nossas redes. Nós fomos reconhecidos, né, e até foi estabelecido pelo próprio protocolo do Ministério da Saúde, a porta de entrada, e isso sobrecarregou quem? Os nossos atendimentos, porque as UBSs, as equipes de saúde da família, as UPAs, elas estão, na sua grande maioria, sob a gestão dos municípios. Então, nós fomos afetados, a nossa rede foi afetada diretamente por essa pandemia. Continuamos com dificuldade de contratação e manutenção de pessoal, falta de insumos, medicamentos, EPIs, equipamentos, e agora a oscilação de preço no mercado nacional, que a gente não consegue comprar. A oscilação, de acordo com as informações do CONASEM, está entre 600% a 1.500%, né? E nós já fizemos, inclusive, uma reivindicação ao governo federal, encaminhamos o ofício ao governo federal pedindo uma ata nacional de registro de preço de todos esses materiais que são utilizados para o enfrentamento à pandemia. Porque essa oscilação de preço tem nos deixado com os nossos processos de aquisição vulneráveis. Vários secretários presos, vários secretários sendo acusados de desvio, de improbidade, e não tem como a gente continuar dessa forma. Dentre os nossos pleitos que nós encaminhamos, os que eu assinalei em verde, aqui tem alguns apenas, mas no dia 18 de março, quando a gente viu que essa crise ia ser profunda, nós elaboramos um plano de apoio emergencial aos municípios e encaminhamos ao governo federal. Ao governo federal, ao Congresso Nacional, encaminhamos aos vários ministros também que estavam diretamente ligados à pandemia, pedindo o quê? Mais recurso na área de atenção primária à saúde. Nós pedimos a liberação imediata dos recursos parados em contas antigas vinculadas à saúde, a antecipação do pagamento das emendas parlamentares destinadas à saúde no ano de 2020, prorrogação do prazo do cadastro dos usuários lá no ESUS por conta do programa Previne Brasil, né, que é um novo financiamento da atenção primária à saúde. Pedimos contratação de médicos cubanos com autorização temporária para atuação na rede do SUS. A gente não conseguiu que nos autorizasse a contratar os cubanos ainda. Ainda está em tramitação esse pedido no Ministério da Saúde. Mas, pelo menos, eles fizeram aquele chamamento dos cubanos e hoje o Ministério já anuncia que tem 1.012 cubanos aptos a ser reintegrado ao programa Saúde da Família. Até o momento, ao programa Mais Médicos, na verdade, né? Até o momento não nos informaram quantos já foram reintegrados. Nós vimos uma lista de 100 e poucos, mas eu não tenho a informação de quantos realmente já foram integrados. Temos muitas reclamações dos cubanos, que não estão conseguindo ser reintegrados ao programa, e nós também já pedimos ao Ministério da Saúde que reveja os critérios que ele está adotando. Bom, decorrente disso, o que nós tivemos? Recursos financeiros destinados à saúde, e aí vieram esses recursos, vieram de várias formas, e eu sei que isso causou uma confusão, uma grande confusão na cabeça da gente na ponta. Nós elaboramos uma nota técnica, a nota técnica número 24, e realmente ela ficou extensa, está com 23 páginas hoje. Mas nós tentamos contemplar nessas 23 páginas todos os recursos da saúde, em um único documento que nós pudéssemos orientar vocês de como utilizar esses recursos. Então, o que nós temos hoje? As transferências regulares dos blocos de financiamento do SUS,
Temos transferência específica para coronavírus, Covid-19. Temos saldos financeiros que já existiam nas nossas contas, que foi autorizada a liberação também e uso desses recursos. Temos o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e as emendas parlamentares. Então, eu vou detalhar um pouquinho de cada um aqui e depois a gente entra nas perguntas e respostas para a gente ir tirando nossas dúvidas, tá? Transferências regulares. Podemos usar as transferências regulares? O que nós temos e que a gente coloca como transferência regular? Aquelas transferências dos grupos de despesa, da atenção primária, atenção especializada, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, gestão do SUS, elas continuam ocorrendo normalmente. Podemos utilizar no enfrentamento ao coronavírus? Podemos. Por quê? Esses recursos, eles são destinados, ainda existe esse carimbo, né? Ele é de custeio, mas existe o carimbo dos grupos de despesa, mas dentro dessas áreas, na nossa rede do SUS, nós estamos tendo o impacto da pandemia. Então, nós estamos tendo atendimento na atenção primária, nós estamos dispensando medicamentos que são da nossa lista municipal de medicamentos, da nossa lista essencial de medicamentos, na atenção primária. Nós estamos tendo demanda na atenção especializada, nos nossos leitos de hospitalização, nas nossas UTIs. Nós estamos tendo muita demanda na vigilância em saúde para fazer o monitoramento, a avaliação da situação epidemiológica no município e o controle dessa doença, né? Então, e o único aí que a gente não tem visto quase transferência de recursos é na gestão do SUS. Mas nesses outros grupos de despesa, nós continuamos tendo as transferências regulares e nós podemos utilizar esses recursos para aplicar também nas ações de enfrentamento ao coronavírus, porque é mais um agravo que nós temos que controlar, é mais uma doença que nós temos que controlar, que ela veio em forma de pandemia, né? Mas nós podemos usar todos os recursos que nós já recebemos regularmente para aplicar nessas ações também. O que nós temos de novidade? Continua, o Previne Brasil continua, nós pedimos, o Ministério prorrogou, né, o período de cadastramento da população, que era um requisito para captação ponderada, senão o recurso iria diminuir, né, a partir de maio, e eles prorrogaram até junho. A gente está esperando que seja prorrogado durante todo o período da pandemia. Essa foi a nossa solicitação para o Ministério da Saúde, que não se prorrogasse apenas 2 meses, como eles fizeram. Nós pedimos 4 meses no mínimo, né? Então, eu espero que o Ministério continue prorrogando esse prazo da captação ponderada. O pagamento por desempenho seria a partir de agosto. Vamos ver como é que vai ser o comportamento da pandemia até lá, né? O certo é que o que acontece no pagamento por desempenho? Aquele recurso do PEMAC, ele acaba o pagamento a partir de agosto, né? A partir de setembro, a gente já tem o pagamento, setembro, outubro, novembro, dezembro, é isso mesmo. A partir de setembro, a gente já tem o pagamento para todos os municípios do Brasil todo, do pagamento por desempenho, né, desse componente da atenção primária, e ele não mais seria por conta do PEMAC. Né? O PEMAC se encerra, essa foi a previsão de encerrar agora em agosto. E as ações estratégicas são os programas que permaneceram sendo custeados, sendo financiados por incentivos específicos desses programas. Quem tiver o programa implantado continua recebendo o incentivo do programa. O que tem de novidade aqui? Então, isso está... o financiamento da atenção primária está na portaria 29979. E o que surgiu aí no meio do caminho de novidade foi a mudança do nome dos blocos de financiamento, né? Que nós ainda temos no fundo como bloco de custeio e bloco de investimento, e a portaria 828 ela trouxe a mudança do nome desses blocos, chamando o bloco de custeio, de manutenção, e o bloco de investimento como bloco de estruturação da rede de serviços de saúde. E aí tem algumas recomendações, alguns reforços que fizeram ali, que nós não podemos usar os recursos de custeio para investimento. Isso nós já sabíamos e já não fazíamos, né? E os recursos de investimento, do bloco agora de estruturação, nós não podemos utilizar em ações administrativas, também já sabíamos e já fazíamos. Então, não tem muita novidade na questão da transferência regular. Bom, com essa demanda grande, o que aconteceu? O Ministério da Saúde ele criou um grupo de despesa novo, né? Além daqueles que a gente viu, daqueles 5 que já existiam, ele criou o grupo de despesa coronavírus Covid-19.
para transferências exclusivas para enfrentamento à pandemia. Então, se criou um grupo de trabalho, isso no orçamento do governo federal, né? E esse grupo de trabalho, ele foi solicitado que a gente também criasse um grupo de trabalho para recepcionamento desses recursos e a gente poder aplicar esses recursos, facilitando a nossa prestação de contas no final do ano, separando o que é transferência regular, o que é transferência de emenda, o que é transferência específico de coronavírus. De março para cá, nós começamos, então, a ter algumas liberações de recursos já nesse grupo de despesa coronavírus. Nós tivemos a portaria 395, que liberou 424 milhões de reais para... foram recursos estabelecidos no bloco de MAC para despesa de média e alta complexidade, e tivemos, em seguida, a portaria 480. Né? Quando saiu esse recurso só de MAC, a gente reclamou para o Ministério, porque alguns municípios receberam. E aí saiu a portaria 480, que ela veio mais aberta, ela veio para ações e serviços públicos de saúde. Então, o gestor municipal que define onde aplicar, se ele vai aplicar na média e na alta, ou se ele vai aplicar na atenção básica. Tá? O montante de 600 milhões de reais. Essas duas portarias, elas criaram certa confusão para a gente, porque a pactuação do valor que deveria ir para o município ocorreu na CIB. Alguns estados acabaram não pactuando. Alguns estados retiveram os valores da portaria e assumiram o compromisso, principalmente da 395, e assumiram o compromisso de estruturar toda a rede hospitalar para atender as demandas de Covid-19. E os municípios ficaram sem receber. Na 480, na hora de pactuar a transferência, os estados também queriam ficar com uma parte do recurso. Então, nós tivemos aí vários problemas. Fizemos, de novo, requerimento ao Ministério da Saúde pedindo que mudasse os critérios de transferência de recurso, que fosse direto para a conta do município, direto fundo a fundo, fundo nacional, fundo municipal, e que não tivesse que passar pela pactuação da CIB. Então, nós indicamos para o governo federal, tanto para o Ministério quanto para a Casa Civil, para o Palácio do Planalto, que nós queríamos o mesmo critério do FPM para fazer a distribuição dos recursos da saúde. Porque quando a gente observou que era R$ 2,00 por habitante, nas duas portarias, seria entre R$ 2 e R$ 5,00 por habitante a pactuação, os recursos esse 1 bilhão que foi liberado inicialmente, ele se concentrou nos grandes municípios. E aí veio a portaria 774, que foi um outro desastre. 3,9 bilhões de reais distribuídos de acordo com o MAC até hoje. O Ministério da Saúde não explicou qual critério que ele usou, mas ele pegou produção de MAC de fevereiro de 2020 e ele pegou o PAB fixo de fevereiro de 2020, que aí já seria o nosso Previne Brasil, né? O que tinha vindo na atenção básica de transferência em fevereiro de 2020 para os municípios. Mas o critério não ficou claro nisso. Alguns municípios ele pagou pelo MAC, alguns municípios ele pagou pelo PAB, e alguns municípios receberam PAB e MAC. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos um município que recebeu R$ 4,00 de MAC e não recebeu PAB, quando o PAB dele seria mais vantajoso para ele receber, porque ele não faz média e alta complexidade, ele faz atenção primária apenas. Então, ele recebeu R$ 4,00 de MAC para fazer enfrentamento ao coronavírus. Como é que o gestor explica isso para a sua população? Que ele tem R$ 4,00 para enfrentar coronavírus, para uma população de mil habitantes. Né? Então, é muito, assim, foi outra situação que ficou muito difícil para a gente. Nós reclamamos de novo com o governo, que não dava para continuar essa transferência dessa forma, insistimos com eles, que eles tinham que usar o critério do FPM, e aí, por fim, veio a portaria 1666, que se a gente tirar o 1, eu prefiro nem relatar o que fica depois do 1, aí nesse número dessa portaria. Mas está dando outra confusão geral, né? Vieram 13,8 bilhões de reais, e o Ministério da Saúde criou um critério de distribuição desse recurso, com base na população, no nosso PAB fixo e na nossa produtividade de MAC, tudo referente a 2019. Mas eles não informam a metodologia que usaram, eles só disseram que usaram isso como critério para rateio do recurso para os municípios, e está dando uma confusão enorme. Além da confusão dos valores que foram repassados, e assim, quando a gente avaliou alguns municípios, a gente entendeu que o critério estaria sendo mais justo. Por quê?
Nós avaliamos municípios do mesmo porte, só que tinha uma diferença. O município do mesmo porte tinha um hospital e produzia MAC. Ele recebeu quase o dobro de valor do outro município que não produzia MAC. Então, a gente entendeu que talvez esse critério estivesse sendo mais justo. Mas tem município reclamando, já denunciou, inclusive, no Ministério Público o critério de rateio, alegando que ele é bem maior do que outros municípios, possui hospital e está recebendo menos do que outros municípios que não têm hospital com uma população bem menor. Então, a gente está questionando de novo o Ministério o critério de distribuição desse recurso. A origem desses 13,8 bi também está gerando uma série de problemas para a gente. Nós entendemos que houve uma participação enorme dos parlamentares, deputados, senadores. Por quê? Esses 13,8 bi, eles vieram de medidas provisórias. Se o Congresso não tivesse votado, não tivesse aprovado, nós não teríamos esse volume de recursos. Então, houve essa participação dos parlamentares nesse processo para garantir esses 13,8 bi que estão vindo agora para enfrentamento ao coronavírus em transferência fundo a fundo, né? E tem a questão da distribuição que o Ministério da Saúde criou, né? Então, a gente viu aí que está tendo uma confusão entre Congresso, entre governo federal, por conta desse recurso. O certo é que o recurso vai ser transferido nesse grupo de despesa coronavírus, Covid-19, e ele vem livre também, como os outros, para a gente aplicar em ações e serviços públicos de saúde. Ele pode ser aplicado na atenção primária, na média e alta, na vigilância em saúde, na assistência farmacêutica e até mesmo na contratação de serviços para o tratamento de Covid-19. O importante de reafirmar para vocês é que esses recursos eles são destinados ao enfrentamento da pandemia. Como é que eu posso utilizar esses recursos? Além do meu custeio, eu posso gastar com o quê? Posso gastar com o que esse recurso? E aí a pergunta, vou logo responder para vocês, a pergunta que não quer calar. Posso pagar pessoal? Pode. Apesar da Constituição vedar transferência voluntária para pagamento de pessoal e diz que a União não pode transferir para os entes subnacionais recurso para pagar folha de pagamento, os recursos da saúde, como eles vêm como incentivo a programa, e esse está vindo como um incentivo, um auxílio financeiro ao enfrentamento da Covid-19, nós sempre utilizamos para pagar folha, recurso federal. Como é que eu vou utilizar esses recursos? O que nós estamos recomendando? Paga a folha do pessoal que está na linha de frente de atendimento, das unidades que estão atendendo o coronavírus. Tá? Eu posso pagar o pessoal da Secretaria de Saúde? Recomendo que não. É melhor que não pague. Um dos questionamentos que a gente sempre tem do governo federal, pelo menos o pessoal administrativo a gente tem que assumir. Nós não podemos usar os recursos federais para pagar pessoal administrativo. Então, utilizem para pagar a folha de quem está à frente do atendimento. Tem hora extra do servidor? Ele está fazendo hora extra? Ele está fazendo plantão? Utilize o recurso. Se ele está fazendo isso para atender coronavírus, então você pode utilizar esse recurso para usar nessas despesas. Tá? Além de todas as despesas da unidade, que a gente já utiliza normalmente. Posso comprar medicamento para o coronavírus? Agora tem sido muito indicado. Ivermectina, anita, azitromicina e todos os outros medicamentos e insumos que você está usando para enfrentamento ao coronavírus, você pode pegar esse recurso e comprar. Ok? E aí a gente fica depois para mais dúvidas de vocês sobre a utilização desses recursos. Saldos financeiros. Essa foi uma conquista que nós tivemos aí junto com o Conasems, foi uma luta muito grande no Congresso, e tivemos a Lei Complementar 172 aprovada. O que a Lei Complementar ela estabeleceu? Recursos financeiros, saldos financeiros de recursos federais, até 31 de dezembro de 2019. Nós podemos fazer transposição e podemos fazer transferência desses recursos. E podemos utilizar esses recursos. O que quer dizer isso? O que é um saldo? Digamos que você recebeu uma emenda parlamentar para comprar uma ambulância. Até 31 de dezembro você comprou e pagou essa ambulância e você ficou com saldo na conta ainda desse recurso que veio da emenda parlamentar. Você tinha lá 180 mil, gastou 150, ficou com 30 mil de saldo. Pronto, já recebeu o veículo e você conseguiu pagar, ou pelo menos deixar em restos a pagar em 31 de dezembro de 2019 e pagou já este ano,
Então, você pode pegar os 30 mil reais, que é considerado o saldo, e pode fazer uso desse recurso, fazendo a transposição à transferência. O que seria a transposição? Você trocar ele de programa de trabalho. Ele veio para comprar uma ambulância, você não quer mais comprar ambulância, você quer comprar um respirador. E aí você leva, então, ele para a compra de um respirador. Ah, mas eu não quero ele em outra ação, eu quero levar ele para a folha de pagamento. Eu posso? Pode. Aí você faz a transferência do recurso. Você realoca o recurso financeiro entre categorias econômicas de despesa. Você vai tirar de despesa de capital e vai levar para despesa de custeio. E você pode utilizar na sua folha de pagamento esse saldo que ficou da emenda parlamentar. Tá? E isso para qualquer recurso. Recurso de convênio, eu tenho um convênio antigo. O importante que vocês precisam observar: executou o objeto do convênio até 31 de dezembro de 2019? Se você executou completamente o objeto do convênio, o que ficou na conta é saldo e você pode fazer a transposição e a transferência. Você traz para o seu orçamento 2020 e aí o que precisa ser feito? Comunicar a Câmara e comunicar o Conselho de Saúde apenas. Não precisa de aprovação deles. Mas você precisa inserir essa nova ação, essa mudança agora da ação na sua programação anual de saúde, no seu planejamento de saúde. Você precisa atualizar isso no DigiSUS, porque você vai prestar conta no relatório de gestão final do ano. Tá? Então, é preciso ficar atento a isso. Período para a programação. E aí, muita gente confundiu isso. Muita gente pensou assim, ó, os saldos que eu tenho eu posso agora usar para coronavírus. Pode? Pode. Mas é obrigado a usar para coronavírus? Não. O que diz a lei? Você vai usar em qualquer ação de saúde prevista nos artigos 2º e 3º da Lei Complementar 141 de 2012, que é a lei que regulamentou o financiamento da saúde. Lá, no artigo 2º e 3º da lei, diz o que são despesas de saúde. Então, qualquer despesa de saúde você pode utilizar, não é só para coronavírus. Qual é a relação que tem com o coronavírus? O prazo para a gente fazer essa reprogramação do saldo existente. Tá? O que ficou estabelecido na lei? Que nós podemos fazer essa reprogramação e o uso desses saldos somente diante do estado de calamidade pública, que foi estabelecido pelo Decreto Legislativo número 6. Então, teoricamente, qual é o prazo que nós temos para reprogramar? Podemos ficar depois com um saldo para o ano que vem? Podemos, se não gastar tudo esse ano. Mas o que nós podemos e que nós devemos fazer este ano? Reprogramar o recurso e já inserir no nosso planejamento como nós queremos utilizar esse recurso. Até 31 de dezembro. Tá? Até 31 de dezembro. Isso se o Decreto Legislativo número 6 não for revogado antes. Se de repente entenderem que acabou a pandemia, o estado de calamidade pública nacional por conta dessa pandemia e o Congresso Nacional revogar o decreto legislativo, acabou o nosso prazo de reprogramação. Então, o que a gente veio orientando desde quando saiu a lei? Façam o mais rápido possível a programação, aloquem esse recurso durante o exercício de 2020 e gastem até o final do ano. Tá? É importante fazer isso. A nota técnica número 24, ela faz essas orientações para vocês também. Detalhe, nós elaboramos no nosso conteúdo exclusivo um panorama especial Covid-19, onde nós estamos colocando todos os recursos que foram recebidos. Recursos na área da assistência social, recursos na área da saúde, recursos na área econômica, que veio para a gestão mesmo, recomposição do FPM. Então, vocês podem acessar na página conteúdo com CPF e senha, e vocês vão ver que tem um panorama especial Covid-19. Nesse panorama, vocês vão ver todos os recursos que foram destinados para vocês. Inclusive, nós colocamos os testes rápidos que o Ministério ficou de transferir para todos os municípios, 9 milhões de testes. Tá? Eu já verifiquei no meu estado que parece que não chegou no município. É importante que vocês observem se chegou no município de vocês esses testes. Eles seriam encaminhados direto pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. A Lei Complementar 173, ela criou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. E ela trouxe um auxílio financeiro de 60 bilhões de reais para estados e municípios. Para os municípios, especificamente para a área da saúde e assistência social,
nós tivemos 3 bilhões de reais. Nós vamos receber em parcelas. Nós já estamos recebendo esse auxílio em parcelas. Esse rateio do recurso dos 3 bilhões de reais foi pelo critério populacional, IBGE de 2019, e ele também confere uma autonomia para o gestor municipal. Por quê? O gestor municipal aloca de acordo com a sua realidade local. Eu tenho que aplicar em saúde e assistência social? Sim, porque a legislação definiu dessa forma. Como que eu vou aplicar o recurso? Meio a meio? Não. Aí é que está a autonomia do gestor municipal. Você define quanto você vai aplicar em saúde e quanto você vai aplicar em assistência social. Tá? Você define se vai ser 50% para cada um, se vai ser 80%, 20% para um, 90%, 10% para outro. Fica a critério do gestor municipal definir como é que ele vai fazer esse rateio do recurso entre saúde e assistência social. O importante é que aplique nas duas áreas, porque assim a legislação estabeleceu. A outra vantagem desse recurso do auxílio, a forma de aplicação, você pode alocar ele tanto para custeio quanto para investimento. E aí muita gente já ligou para a gente e perguntou, posso usar o recurso do coronavírus para comprar ambulância? Aquele que nós vimos lá do grupo de despesa coronavírus só é custeio. Eu não posso utilizar investimento. Tem até vou até voltar um pouquinho, tem um questionamento que as medidas provisórias, elas tinham recurso GND3 e GND4. O que é isso? GND3 é custeio, GND4 é investimento. Tá? Só que esses recursos eles foram cancelados dessas fontes e vieram para a fonte do Ministério da Saúde. Quando eles vieram para a fonte do Ministério da Saúde, eles foram alocados de novo em GND3 e GND4. Só que para a transferência dos municípios, para as transferências municipais, eles estão alocados em GND3, ou seja, custeio. Então, nós não recebemos recurso e não vamos receber, da portaria 1666, nós não vamos receber recurso para investimento. São todos recursos para custeio. O que eu estou orientando os nossos gestores? Você está recebendo o auxílio da Lei Complementar 173. Se você precisa fazer investimento, utiliza esse recurso daqui para o investimento, que você pode fazer isso, e utiliza o recurso das portarias do Ministério, que estão vindo com transferência fundo a fundo, para garantir o teu custeio até o final do ano, ou quem sabe isso até vai virar para o próximo ano. Tá? Mas eu acredito que não vai sobrar recurso. Essa história de que está sobrando dinheiro é porque falta olhar a pandemia, que ela não passou, né? Nós estamos com a pandemia aí batendo na porta ainda, e nós temos todo um planejamento até final do ano. Né? Nós precisamos planejar os nossos recursos. Essas ações, esses recursos da 173, eles também são um pouco mais flexíveis. São para ações de enfrentamento à pandemia ou para situações decorrentes da pandemia. Tá? Então, eles deixam essa flexibilidade maior para o nosso gestor. Nós publicamos uma nota técnica específica sobre esses recursos, que é a nota técnica número 39, que também está disponível para vocês. Posso usar para pagar folha? Posso. Posso usar para comprar medicamento? Posso. Em relação ao medicamento, a minha preocupação com vocês qual é? Observem sempre o planejamento de vocês. Vocês planejaram uma compra de medicamento. Essa compra, com certeza, já se descontrolou toda por conta da demanda que nós estamos tendo. Então, você vai fazer uma compra agora complementar. Então, você tem que registrar isso, que é uma compra complementar. Você não está comprando aquele mesmo medicamento que estava planejado. O seu planejamento ele já foi insuficiente para a sua demanda. Então, você já tem que fazer um novo planejamento de medicamentos, reprogramar isso e fazer a sua compra complementar, então, com recursos que você está recebendo. Tá? Posso gastar com manutenção de unidade? Pode. Pode até usar em investimento, em ampliação, em reforma, você pode utilizar. Esse recurso do auxílio ele vem aberto para o município definir como ele vai utilizar, desde que esteja também vinculado à questão do coronavírus. Tá? Emendas parlamentares. Não mudou muita coisa a nossa vida em relação a emendas parlamentares. Nós já até conversamos bastante sobre as emendas em outros momentos com vocês. As emendas impositivas. Todo ano a gente tem portaria que regulamenta o uso das emendas. Tá? Esse ano, das emendas 2020, a portaria 488 do Ministério da Saúde que regulamentou. O que ela trouxe de novidade para a gente, a 488?
a possibilidade de aplicar recursos em consórcios municipais, né? Foi a única novidade que eu vi que essa portaria trouxe para a gente. Ela foi alterada pela 545, que aí ela veio com uma outra orientação. A possibilidade dos parlamentares cancelarem emendas que já tinham e alocarem emendas de outras áreas para a área da saúde para o enfrentamento do coronavírus, né, para a emergência da Covid-19. Então, as emendas individuais eles podem cancelar de outra área e trazer para a gente para a Covid-19. Pode cancelar da saúde também, se era para um custeio e agora ele quer colocar para a compra de respirador para enfrentamento à Covid-19, poderia. Né? Passou o prazo para eles fazerem essa reprogramação. Nós já estamos agora recebendo as emendas. Tá? Continua a nossa vedação. Posso pagar pessoal? Não. Tá? Porque a vedação é constitucional e nós não podemos pagar pessoal. Emendas especiais foram as que vieram, as novas que vieram agora. Essas emendas, elas estão sendo transferidas via plataforma Mais Brasil, num processo muito mais rápido, muito mais simplificado, né, e está chegando nos municípios. Nós não precisamos fazer um planejamento específico, não precisa de ter projeto aprovado para receber essas emendas, né, e elas passam a incorporar o orçamento municipal para ele aplicar nas suas necessidades. O detalhe dessas emendas também é dado pagar pessoal, ativo e inativo, pensionista, pagar encargos de folha, e nós só podemos utilizar 30% no custeio. 70% dessas emendas especiais, elas têm que ser direcionadas a investimento. Tá? Emendas de bancada. Aí veio uma pequena novidade. Emenda de bancada RP7, ação 21CO. O que é isso? Que loucura é essa, né? Se vocês observarem lá naquela ação programática que o governo federal criou para fazer as transferências de Covid-19, nós temos lá no meio daquela função programática essa referência 21CO. É exatamente a referência para enfrentamento ao coronavírus. Tá? Então, emendas de bancadas que foram reprogramadas, e aí elas entram nesse código RP7, e foram destinadas ao enfrentamento ao coronavírus. E aí eu trago informação para vocês que não é nem nossa, é da própria Secretaria de Governo do Governo Federal, do Palácio do Planalto. Tá? Ele diz o seguinte, que quando a emenda de bancada RP7 ela foi reprogramada para o enfrentamento ao coronavírus e ela está sendo repassada na ação 21CO, ela está chegando também livre para o município aplicar. Onde ele pode aplicar? Ele pode aplicar na atenção básica, na média complexidade, na aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, realização de pesquisas, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal. Não é o pagamento da folha. Tá? Se você precisou contratar profissionais para colocar nas suas unidades, especificamente para enfrentar coronavírus, você pode utilizar a emenda de bancada para pagar esse pessoal contratado temporariamente. Tá bom? Divulgação de informações à população, ou seja, pode fazer campanha educativa e divulgação de todas as ações que o município está fazendo para a população. E outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. Então, é importante observar se a emenda de bancada que está chegando para vocês, ela passou por essa reprogramação e os parlamentares indicaram, então, essa emenda para o enfrentamento ao coronavírus e ela vem na ação 21CO. Bom, e era isso que tinha para apresentar para vocês. Fico à disposição, Jorge, para as perguntas e a melhor parte do nosso encontro, que é o bate-papo com vocês. Excelente, Denilson. Você pode... Pronto, já mudou a tela. Primeira pergunta, você pode disponibilizar a sua apresentação? Temos vários questionamentos. Claro que sim. Excelente. Claro que sim. Vou já disponibilizar para vocês. Vocês querem como? Encaminho para você e você encaminha para os participantes? Pode ser. Excelente. Combinado. Pronto. Tá? Já encaminho, já. Excelente. Nós temos alguns questionamentos aqui no chat. Eu queria, antes de Vamos qualquer lá. coisa, agradecer aqui a presença de Rita Campos. Ela é assessora da senadora Maria do Carmo, está aí nos acompanhando. Rita, seja bem-vinda. Obrigado por sua atenção e pelos cuidados que você tem dispensado à Sergipe. Rita também está em Brasília. Estamos aqui. É um prazer poder participar e ter uma
uma explanação do jeito que o Denilson fez, nos ensinando muito aqui. Parabéns, Denilson, pela sua explanação. Depois eu quero só dar uma palavrinha para tirar uma dúvida que eu fiquei a respeito da portaria 1.666, mas pode Não, por responder. favor, Rita. Faça agora. Agora. Não, porque, Denilson, você falou de uma forma que essa portaria é como se fosse só do governo federal. Ele disponibilizando eu não sei se eu entendi mal o que você falou, mas o que eu entendo e que eu soube, tá, é que essa portaria foi referente a um extra que os parlamentares receberam, tá, e que está gerando a maior polêmica, porque foi publicado de uma forma que deixou dúbia a interpretação, como se o recurso não tivesse sido priorizado pelos parlamentares, e sim mais um recurso que o governo federal estivesse disponibilizando aos municípios. Só que foram os parlamentares que fizeram, alguns, não foram todos, e agora está assim, todo mundo querendo ser o pai da criança. Então, o Ministério também deu uma segurada nos empenhos, tanto é que os empenhos estão finalizando hoje, para que até segunda-feira comece a disponibilização já do financeiro. Mas, assim, as lideranças decidiram, o governo decidiu que as lideranças vão receber as informações do governo, tá? Quanto cada parlamentar disponibilizou para cada município, para que a gente possa repassar aos prefeitos, para acabar essa dúvida que gerou, tá? Esse mal-estar, que todo mundo, esse recurso foi meu, entendeu? Mas, assim, essa foi a forma que eu entendi, eu não sei se foi a que você entendeu, porque você falando aí dava a entender que, assim, eu entendi, tá? Que era o governo que estava disponibilizando esse financeiro. O que você soube a respeito dessa portaria? É isso que eu estou lhe dizendo ou é o que você falou? Pois é, Rita, por isso que eu disse assim, essa portaria, ela tem causado uma certa confusão mesmo entre governo federal e Congresso, né? Foi. E nós ficamos no meio dessa confusão. No meio do tiroteio. No meio do tiroteio, né? Nós reconhecemos todo o empenho do Congresso, tá? De todos os parlamentares. São 5 medidas provisórias que estão trazendo recurso para essa portaria. Tem, inclusive, uma parte que é de emenda de bancada, que foi cancelada e veio para esse orçamento extra do Ministério da Saúde, que é da medida provisória 924, tá? Que os parlamentares abriram mão da emenda de bancada para socorrer o Ministério nesse momento. Exatamente. Né? Agora, essa confusão na distribuição do recurso, o Ministério da Saúde ele não deixa claro qual é o critério que foi usado. Inclusive, eu já estou com uma demanda de um município de Minas Gerais que ele avaliou todos os critérios do Estado de Minas Gerais. Tá? E ele está questionando essa distribuição, porque não bate com os critérios que o Ministério da Saúde aponta. Então, o Ministério não deixou isso na portaria claro, que houve indicação dos parlamentares de valores a mais para municípios. Tá? Então, é isso que falta ainda esclarecerem para a gente, nós estamos pedindo os critérios. Né? Vamos fazer, inclusive, uma live na terça-feira, dia 10, para tentar esclarecer isso, eu espero já ter essa informação até lá. E falta esclarecer isso, aonde foi a participação dos parlamentares. Nós sabemos que sem os parlamentares não tinha recurso, nenhum, essa é a verdade. Que se não aprovarem as medidas, não vem recurso extra para a saúde. Sim. Então já começou dali o trabalho que a gente reconhece dos parlamentares, entendeu? E falta agora o Ministério esclarecer se houve essa indicação de recurso a mais para cada município, entendeu? Para vocês verem que não bate quando você diz assim, quais os critérios que foram utilizados. É que não houve critério para dizer o município A, B ou C precisa disso, de tanto, ou de X ou de Y. Cada parlamentar priorizou um X para o município. É por isso que não está batendo, entendeu? Porque não é porque ele precise menos ou ele precise mais, cada um fez a sua priorização, tá? Eu tenho a priorização da minha senadora, entendeu? E que não saiu
completo nessa portaria, e a informação que nós tivemos é que até o final deste mês sairá uma nova portaria complementando o recurso daqueles que não foi completo, vamos dizer assim, que foi priorizado. Então, mas isso está gerando assim, tanto um desconforto para os parlamentares com essa informação, quanto para o Ministério também, que não está sabendo como explicar, né? Mas assim, eu lhe digo, segunda-feira as lideranças vão disponibilizar quanto cada um recebeu, acho que é para a gente poder passar para os prefeitos, porque está todo mundo assim, todo mundo, fui eu, e está um horror esse negócio. É importante porque a portaria, como eu lhe falei, a portaria ela não diz isso, a portaria ela diz que foi. Exatamente. Não, o que a portaria diz? Que foi critério populacional, valor de PAB fixo de cada município e produção de MAC, média e alta complexidade. Com base nesses 3 indicadores, eles criaram uma metodologia e distribuíram um recurso entre os municípios. É isso que a portaria nos relata. Tá? E isso gerou uma dúvida, porque os parlamentares receberam a informação que a gente está aguardando essa portaria já há semanas, essa portaria não era publicada, e nós tivemos a informação, no dia que ela saiu, que foi no dia 1º, né, agora, de julho, no dia 30, nós tivemos a informação que ela sairia numa edição extraordinária do Diário. Tanto é que muitos assessores ficaram esperando virar à noite, assim, iniciar para ver se saía essa portaria, e saiu realmente, parece que saiu 00:30, uma coisa assim. Mas como, assim, a informação era que era referente a esse recurso priorizado pelos parlamentares, entendeu? Só que quando todo mundo leu a portaria, assim, deixou dúvida, não dava a entender aquilo, parecia que era o governo realmente que tinha se baseado em critérios populacionais, isso, aquilo. Mas eu acho que agora vai ser esclarecido, vamos ver, eu também não sei. Vamos aguardar. O importante é o benefício dos municípios. É que chegue o recurso nos municípios e que a gente consiga atendê-los, as nossas ações. Minimizar assim, essa dor. A gente reconhece que tem um esforço de todos, entendeu? Tem um esforço do Congresso, tem um esforço do governo em garantir o financeiro, né, que o Ministério da Saúde também estava organizando os empenhos por conta da disponibilidade financeira, né? A promessa deles é que empenharia o que estaria faltando hoje. Essa informação a gente recebeu também, e que semana que vem começam os pagamentos já, as transferências desses valores, né? Então, o importante é isso, todos estão juntos nesse processo. Nem me diga, não, isso que eu digo, a gente tem que pensar isso, nessa hora, a gente tem que deixar um pouco a política, eu digo, a política de lado, e pensar no bem, né, em tentar ajudar a salvar vidas, porque nós estamos perdendo muitas vidas, e isso é muito triste, eu acho muito triste. Inclusive, eu queria só falar aqui, Jorge, eu estou vendo o prefeito Cristiano, aí não sei se tem mais algum, que a gente também estava esperando uma medida provisória de um remanejamento que nós fizemos de emendas individuais, já há meses, e não saía. A senadora colocou para cestas básicas e saiu ontem essa medida provisória, e nós já vamos começar a fazer a indicação dos municípios para aquisição de cestas básicas. Então, é uma medida provisória que a gente estava esperando também há muito tempo, até mesmo antes dessa medida saneadora que já ocorreu, e essa medida provisória não era publicada para a gente poder indicar os beneficiários para receber as cestas básicas. Então, isso aí eu não tinha, acho, comentado com você, Jorge, mas saiu ontem, viu? Então, nós vamos começar a fazer a indicação, e eu vou ver se vai ser via SIG-TV, o cadastro, como é que vai ser, mas aí depois a gente passa as orientações. Excelente, Rita. Tá, muito mas parabéns, Denilson. Olha, aprendi muito com você hoje e acredito que todo mundo que está aqui nessa live aprendeu também, viu, meu bem? Parabéns. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Jorge. Oi, presidente. Me permita aí. Claro. Eu quero aproveitar aqui, Rita, para poder fazer um agradecimento especial a você. A mim. Com certeza, você é uma sergipana de coração. Isso eu sou mesmo. Com certeza, muitas das nossas realizações em nossos municípios têm a sua participação, mesmo que de Brasília,
mas lá orientando, viabilizando os recursos, lutando junto aos ministérios. A senhora já trabalhou com vários parlamentares e sempre tratou o estado de Sergipe, sempre tratou os prefeitos sergipanos da melhor maneira possível, fazendo o impossível muitas vezes acontecer. Então, a gente é muito grato sempre por isso, essas informações que a senhora nos passa em tempo real, informações extremamente importantes, e nós nos sentimos privilegiados por ter acesso a tudo isso. E a senhora uma pessoa muito importante nesse momento que a gente está passando dessa pandemia. Então, eu quero aqui agradecer, registrar, dizer da honra da nossa federação, a qual tem hoje uma escola, a senhora falou aí na senadora, a qual a senhora hoje está trabalhando, a qual a senhora é atrelada no gabinete da senadora Maria do Carmo, e hoje nós sergipanos, nós prefeitos sergipanos, podemos dizer do orgulho de termos junto à nossa federação a Escola de Gestão Governador João Alves Filho, que foi um grande governador, todo mundo que conhece sabe da trajetória do governador João Alves, todo o esforço, tudo que ele representou para o estado de Sergipe e para o Brasil, chegou até a ser ministro. Então, eu quero deixar aqui esse registro, o nosso agradecimento, e aproveitar, Denilson, para fazer uma pergunta que me fizeram aqui, eu quero refazer, eu escutei, você disse que podia, mas a respeito desse recurso de Covid, se pode ser pago funcionários, profissionais, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, até um médico, que esteja relacionado ao combate do Covid, se pode ser pago isso. Pode sim, prefeito Cristiano, pode pagar o pessoal, como eu falei, o pessoal que está na linha de frente, a equipe de atendimento das unidades de saúde, que estão atendendo os suspeitos, né, de Covid-19, pode ser pago sim. Ok, obrigado. Excelente, presidente. Denilson faz uma explicação tão boa que quase não deixa margem para questionamento, né, Denilson? É verdade. E claro, Tem uma brecha. A explicação dele é uma explicação muito clara, a linguagem dele é uma linguagem a gente entende, os técnicos, né, secretarias entendem exatamente. Doutor Pedro, assessor jurídico aqui de diversos municípios, está aí nos acompanhando. Pedro Augusto tem um questionamento a fazer. Tá bom, Pedro? Boa tarde, Jorge. Tudo bem? Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo. Tudo na paz, né? Estamos aqui no município de Freipal com algumas dúvidas em relação a esse dinheiro, certo? Uma, basicamente, Jorge, é bem simples, eu acredito que seja simples, mas nossa equipe técnica até entrou em contato com o Tribunal de Contas e surgiram algumas dúvidas em relação ao uso do dinheiro da Lei Complementar 173. Se realmente iríamos utilizar todo na saúde e na assistência social, certo? Que, para mim, está equivocado, seria o inciso 1, destinado realmente, exclusivamente para a saúde e assistência social, e o inciso 2, ele dá uma maior liberdade, né, de utilização do dinheiro. E essa seria essa dúvida, como é que a gente poderia utilizar esse recurso de uma forma transparente e cumprindo a Lei Complementar 173? Se a gente poderia, pelo inciso 2, deixar esse dinheiro na prefeitura toda, uma das indagações. Pedro, o do inciso 2, tá? O do inciso 2, ele chega livre para o município, tá? Se o município definir também, quero aplicar também na saúde e na assistência, é livre. É um auxílio financeiro que está indo para o município, igual como a gente recebeu 2 anos anterior o auxílio, o AFM, né? O auxílio financeiro aos municípios, que entrava também numa conta específica do FPM ligado ao FPM. Então, assim, pode-se utilizar todo o recurso do auxílio para saúde e assistência? Pode, fica a critério do gestor municipal. Tá? Uma fatia dele já foi específica para saúde e assistência. Esse ele tem que usar na saúde e na assistência social, que é do inciso 1. Tá? O do inciso 2 fica aberto para ele definir aonde ele vai aplicar. Agora, o que é preciso fazer? Por exemplo, nós da área de saúde, eu não sei se aqui todos são, mas área de saúde, nós temos uma ferramenta chamada DigiSUS,
onde nós inserimos todo o nosso planejamento anual. Essa própria ferramenta, ao final do ano, ela gera o nosso relatório de gestão, até respondendo perguntas que estão aqui no chat. É preciso, sim, você inserir as ações que você vai fazer para a Covid no DigiSUS, é preciso você inserir esses recursos financeiros que chegaram, que são extra-orçamentários, e informar no DigiSUS para você poder fazer a sua prestação de contas no final do ano, no seu relatório de gestão, e mostrar a transparência do uso do recurso. Tá? Isso é muito importante. Eu até quero aproveitar, presidente Cristiano, ontem já chegou um questionamento sobre os CIOPs. Tá? A Lei Complementar 173, ela nos isentou do CALC. Nós não seremos, durante o período da pandemia, não seremos inscritos no CALC, mas ela não isentou a obrigatoriedade de alimentação dos CIOPs. Então, nós deixamos, a maioria dos municípios deixaram de alimentar os CIOPs, nós já estamos no 3º bimestre, nós temos até 31 de julho para alimentar os CIOPs, tá? Então, é importante alimentar, porque se de repente essa pandemia cai o decreto, cai a pandemia, nós vamos cair no CALC. Tá? Então, é preciso alimentar os CIOPs normalmente, regularmente, todos os bimestres dele, inclusive informando os novos recursos que estão entrando. Tá? E aí a gente dá transparência total para o que a gente está recebendo e para onde a gente está destinando o recurso. Excelente. Denilson, só acrescentando informação, se não corresponder à melhor interpretação, você me corrija, por favor. A Lei 173, ela é clara quando ela orienta que vai liberar os recursos para os municípios para o esforço no combate à pandemia. É tanto que ela veda a utilização do recurso para concessão de aumento pessoal, congela a progressão vertical e horizontal dos servidores, proíbe a concessão de aumentos nesse período, mas não indica necessariamente que o recurso deva ser aplicado na saúde ou na assistência. Ela realmente separa uma parte do recurso de uma linha, realmente é recurso próprio, mas esse recurso não deve ser utilizado para a execução de obras ou outros investimentos que não sejam relacionados ao esforço de contenção da pandemia. Uhum. Seria isso? Os recursos da outra linha seriam objetivamente para a saúde e assistência social. O que a gente observou, o que nós fizemos a leitura dessa lei, Jorge, é o seguinte: você pode tanto usar para enfrentar a pandemia ou por problemas que o município está sofrendo decorrentes da pandemia. Tá? Então, por exemplo, a nossa arrecadação caiu. Se você não consegue terminar uma obra que você estava fazendo com recurso próprio, ela é necessária nesse momento, você precisa ampliar atendimento, você pode utilizar. Tá? Se você precisa recompor a própria folha geral do município, por conta da arrecadação que você precisa complementar a folha de pagamento do município, dos outros servidores que não são saúde e assistência, você também pode utilizar. Então, são reflexos da pandemia. Tá? Então, qualquer auxílio que o município precise decorrente da pandemia, ele pode utilizar os recursos. Ele está chegando como um auxílio financeiro mesmo, livre para o município utilizar nas suas necessidades. Excelente. Paulo Batista, tem um questionamento. Presidente Cristiano, você liberou o microfone? Pode falar, Paulo. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aí pela videoconferência, muito aprendizado para nós aqui dos municípios. Na verdade, ele já tirou minha dúvida, né, que era com relação à prestação de contas, se ela era simplesmente exclusiva no relatório anual de gestão, assim como a gente faz com as demais ações de serviço de saúde. A aplicação dos recursos da Covid, se ela será prestada contas somente pelo relatório de gestão, ou se vai ter outro meio de prestação de contas. A Lei 13.979, que foi a lei que estabeleceu as medidas de enfrentamento ao coronavírus, ela determina que nós temos que colocar todos os recursos recebidos no portal. Então, assim, o município ele precisa dar transparência a todos os recursos que recebeu e para onde ele está destinando esse recurso. Isso está lá na Lei 13.979, tá? Precisa colocar em site oficial. Então, os recursos destinados à saúde, você vai utilizar o relatório anual de gestão para prestar conta no final do ano.
mas não quer dizer que você não tenha que deixar de informar no site oficial do município, dando transparência para onde está sendo destinado o recurso. É importante que coloque. Quanto mais transparência a gente der no uso desse recurso, menos nós seremos incomodados por órgãos de controle. Né? Os órgãos de controle estão fiscalizando, nós estamos sendo muito fiscalizados. Para vocês terem uma ideia, em 11 medidas provisórias, e por isso, Rita, que eu coloco o empenho dos parlamentares, em 11 medidas provisórias, nós temos mais de 132 bilhões de reais destinados ao enfrentamento ao coronavírus, em várias ações, não é só saúde, não. Na assistência social, no renda básica, entendeu? Tudo passou pelo Congresso. E se os parlamentares não tivessem se dedicado, entrado noite votando isso, nós não teríamos esse auxílio agora financeiro para nos socorrer. Só na saúde, nós temos, dessas 11 medidas provisórias, nós temos 48 bilhões de orçamento extra. Nós temos previsto para nós 19 bilhões de reais extra. Então, assim, nós precisamos dar transparência para onde está indo esse recurso. Nós estamos num ano atípico, né? Nós estamos na pandemia, nós estamos no meio do nosso processo eleitoral, nós estamos sendo mais fiscalizados agora do mundo, são os municípios brasileiros, por conta do processo que nós estamos vivendo agora. Pandemia, recurso financeiro extra, liberdade para uso do recurso e uma campanha eleitoral em meio a todo esse processo. Então, nós temos que ter muito cuidado, inclusive, com todas as ações que nós vamos fazer, nós ainda temos que ter esse cuidado, né? Os prefeitos, os secretários que estão aqui, nós temos que observar sempre a lei eleitoral, para ver se nós não estamos esbarrando em algum processo eleitoral e prejudicar a nossa gestão por conta disso. Tá? Então, é preocupação redobrada que nós temos que ter mesmo. Tá? Então, é importante dar transparência ao uso dos recursos. Jorge, tem uma pergunta interessante aqui, algumas colocações de Simão Dias, que eu estou vendo aqui no chat. Simão Isso, Dias a nossa Rosane. Isso, Rosane. Você colocou que 80% dos casos vão ser atendidos na atenção primária. Bom, todo o estudo que a gente tem hoje da Covid-19 diz que 80% dos casos serão moderados ou não apresentarão sintomas. E, realmente, esses casos eles vão ser atendidos e serão solucionados na atenção primária. Nós já resolvemos 80% de todas as demandas da população em saúde são resolvidos na atenção primária. Tá? Então, realmente, nós vamos ficar com essa carga, talvez até mais de 80% a gente resolva na atenção primária. Tá? Ela me pergunta, ela diz assim, ó, eu tenho recurso de uma unidade básica Requalifica SUS, Requalifica UBS. Posso reprogramar? Só que existe um detalhe, né? O Ministério da Saúde pediu a devolução do recurso em razão de não ter iniciado a obra por problemas com o terreno. O que eu comentei com vocês no início? Saldo até 31 de dezembro de 2019. Objeto realizado. Então, se você não conseguiu executar a obra, isso não é saldo. Você ainda nem executou. Se o Ministério pediu a devolução e você não conseguiu resolver o problema do terreno, você precisa devolver o recurso. Tá? Digamos que seja equipamento. Você tem que comprar... Vamos colocar para a nossa situação atual agora. Você recebeu, mas vamos colocar lá para o passado. Você recebeu, digamos que você tinha que comprar aí 2 respiradores. Você recebeu o recurso e conseguiu comprar um respirador até 31 de dezembro de 2019. Então, você está com saldo ainda daquele recurso, né? Ou de programa ou de emenda parlamentar, você está com saldo ainda para comprar um respirador. Você não cumpriu o objeto pactuado, porque o seu objeto eram 2 respiradores. Então, você não pode utilizar esse saldo. Tá? Se a emenda ainda estiver em execução, emenda de 2019, emenda de 2018, que você ainda pode executar agora em 2020, tá? O que você faz? Reprograma. Você pode fazer a reprogramação do que você tem de saldo, se você não vai adquirir aqueles equipamentos que estavam programados. Você não precisa mais dele neste momento. Você passa no Conselho Municipal de Saúde, aprova a reprogramação dos equipamentos que você necessita neste momento e você continua executando a emenda. Ela ainda está em execução, até 2 anos podemos executar. Então, você continua e faz a aquisição normal daquela emenda que você ainda tem, daquele recurso que ainda é possível fazer a execução. Entendeu? Basta fazer a reprogramação e aprovar no Conselho Municipal de Saúde.
Aí você só insere no seu relatório, no seu DigiSUS, e você vai prestar conta no relatório de gestão. Essa é uma diferença que a gente tem, que não precisa mais pedir autorização do Ministério da Saúde para reprogramar equipamento. Denilson, nós temos aqui uma cultura muito forte de feiras livres em todos os municípios. E os municípios têm tido um esforço muito grande no sentido de fechar os acessos da feira livre, de orientar todo mundo que entra, de medir temperatura, de distribuir máscara. Essas ações de vigilância sanitária poderiam ser utilizados os recursos da portaria 1666? Pode, claro. Pode utilizar nas ações de vigilância, sim. Com certeza. Deve usar, né? Esses recursos são para isso também, para fortalecer essas ações. Pode adquirir os termômetros, tá? Pode adquirir o EPI para o pessoal que vai utilizar, luva, máscara, avental, que for necessário utilizar, pode adquirir com esses recursos da portaria 166, inclusive dos outros recursos do coronavírus. Certo. Os recursos da Tá? portaria 166 também podem ser utilizados para investimento? Não, isso que eu expliquei. Eles estão Só vindo custeio. apenas como custeio. Excelente. E aí, se você precisar fazer investimento, reprograma aquele recurso do auxílio financeiro da 173, porque aquele pode ser destinado ao investimento. E você segura esse para o custeio. Rosane Cruz, você quer fazer um questionamento, Rosane? Tem uma pergunta aqui interessante, Pode Jorge. responder. Aqui da Ana Paula. Ana Ok. Paula Souza. Ela perguntou o seguinte: se a gente pode pagar, com esse recurso Covid, a gente pode pagar o contrato com o hospital. Olha, até mesmo dos hospitais filantrópicos, o recurso que foi transferido de 2 bilhões de reais para os filantrópicos, se vocês olharem as portarias, ela diz o seguinte: é um recurso para a Covid-19. O hospital ele precisa nos ofertar serviços para enfrentamento à Covid-19. Então, se eu tenho o meu contrato antigo e não está previsto internação para Covid, não está previsto leito para Covid, eu vou ter que fazer um aditivo a esse contrato. Tá? Se eu não tenho contrato, eu vou ter que fazer um novo contrato com o hospital, seja ele filantrópico ou seja ele privado. Eu fazendo um contrato de prestação de serviço com ele, eu posso repassar o recurso para ele. Aquele recurso que veio para a gente dos hospitais filantrópicos, ele veio específico, mas eles amarraram que precisa ter o contrato com eles. Não é simplesmente passar para o hospital. Ele precisa nos prestar serviços. Ele precisa dizer que serviços ele vai fazer para o enfrentamento ao coronavírus. Tá? Nós vamos repassar para o hospital, e aí tem uma lei que liberou o pagamento deles, o regular deles, tá? Dos filantrópicos. Ela liberou as metas quantitativas e qualitativas. Mas a lei desse incentivo agora, ela voltou às metas qualitativas e quantitativas. Então, o hospital precisa dizer para a gente que ações ele vai fazer, quantidade de ações que ele vai fazer, tá? De serviços que ele vai nos prestar. O hospital recebeu o recurso, o que ele vai fazer? Ele vai apenas prestar serviço? Ele recebeu o auxílio, ele define como vai usar. Aí ele tem liberdade para ele definir. Se ele quer ampliar leito, se ele quer pagar folha, se ele vai pagar a dívida dele, se ele vai investir. O que é importante do hospital filantrópico? Ele nos forneceu o serviço que ele pactuou com a gente. Tá? E isso precisa ser estabelecido para ele receber aquele recurso do auxílio. Agora, um hospital privado, vamos para o recurso Covid que nós temos. Posso pagar os serviços do hospital? A portaria 1666, ela já estabeleceu que se forem os serviços estabelecidos na portaria 245, se eu não estou enganado, eu não estou lendo, tá? Eu costumo deixar tudo na memória, mas eu acho que é isso. Se forem os serviços estabelecidos na portaria 245, que são serviços exclusivos para atendimento do paciente com coronavírus, a gente pode pagar o hospital, a gente pode contratar os serviços dele, tá? Isso já está amparado na portaria 1666. Jorge, agora, sempre a pergunta é assim, né? Mas eu já tenho um contrato, eu posso pagar a minha parcela daquele contrato? Não. Aquele contrato que a gente já tinha no passado, ele não estava prevendo a pandemia. Então, ele não prevê ações de enfrentamento ao coronavírus. Por isso que eu falei assim, ó,
Se a gente já tem um contrato com o hospital, observe se existem ações para enfrentamento à pandemia, ao coronavírus. Se não tem, vamos fazer um aditivo com ele e aí nós podemos pagar o serviço hospitalar sim. Excelente. Nós temos aqui, Denilson, uma situação sui generis em diversos municípios. Não existe uma entidade filantrópica no município. O município tem uma estrutura de média complexidade, já que a estrutura do Estado regional não atende bem ao município, e essa estrutura é mantida com recursos próprios. O município contratou uma entidade filantrópica que está sediada no outro município, por exemplo, para gerir um hospital, uma sala de estabilização, mas ele não é castrado no SUS, ele não recebe por procedimento, é apenas uma contratualização privada, que não passa pelo SUS. Esse recurso do Covid pode ser utilizado para custear essas ações? Se for o recurso do auxílio da 173, sim. Se for o recurso específico coronavírus, sugiro que faça a contratualização com ele, cadastre no Senes e passe a informar essa unidade como um prestador de serviço do SUS. Aí você pode usar, inclusive, o recurso do coronavírus, pode até utilizar o teto de MAC para pagá-lo. Ok, excelente. Nós temos um questionamento aqui de atenção básica, Simão Dias. Sim. Paulo. Denilson, Eu acho. é Paulo. Diga, Paulo. Aqui em Simão Dias, nós estamos sendo muito cobrados sobre o pagamento do adicional de insalubridade de 40%. E como a gente sabe, a configuração jurídica e tudo mais, que é regulamentado pela legislação, que tem um nível médio, esqueci agora, que é 20% e 40%, né? A maioria dos servidores, ele ganha 20% de insalubridade. Que isso já tem regulamentação, de normas técnicas e tudo mais. Só que com a questão da pandemia, querem que o município, de todo jeito, dê 40% de insalubridade. E assim, eu visualizo que não ia existir uma lei nacional tramitando para tentar regulamentar no âmbito da pandemia esses 40%. Porque se tivesse segurança jurídica, todos os municípios estavam se mobilizando e aplicando esses 40% para todos os profissionais. Na verdade, eu gostaria de saber se o município estaria correto se tomasse a iniciativa de regulamentar esses 40%, ou precisa realmente aguardar essa tramitação dessa lei nacional para que possa aplicar em seu município? Paulo, a gente precisa aguardar a lei, tá? Não quer aguardar a lei, qual é a legislação que rege insalubridade? É a própria CLT, a legislação do trabalho. O que ela estabelece? Se tiver um laudo de um profissional qualificado apontando qual é o risco que tem daquele setor para a saúde do trabalhador, tá? Se o laudo ele apontar que o nível de insalubridade tem que ser pago os 40%, você usa o laudo que o profissional lhe fornecer. E aí você pode pagar os 40% para os profissionais. Se não, somente com a lei federal. Tá? E assim, o impacto financeiro disso é muito grande. Nós reconhecemos, e tem inclusive uma manifestação da rede privada de não aceitar isso. Nós reconhecemos o risco que todos estão enfrentando, e não é só profissional de saúde. Os profissionais da assistência social também não pararam de trabalhar e estão à frente do atendimento, distribuindo cesta básica, estão socorrendo a população, segurança pública também. Então, assim, teríamos que avaliar o impacto de pagamento de insalubridade 40% para todo mundo. Tá? O que a gente estava recomendando, se você quer pagar, quais as unidades, até para fazer a diferenciação. Se você pagar para todo mundo, você iguala todo mundo. A maior parte dos municípios, 57% dos municípios, dividiram a sua rede, estabeleceram qual é a rede que atende coronavírus e estabeleceram a rede que continua atendendo a demanda espontânea que não é coronavírus. Então, profissionais que estão na linha de frente coronavírus, esses deveriam receber os 40%. Tá? Os outros profissionais estão expostos? Estão, mas a gente está orientando a população a não ir para as outras unidades. Se nós não fizermos essa diferença, nós vamos ter que colocar todas as nossas unidades atendendo o coronavírus. Porque senão o profissional não fica na nossa unidade de atendimento de coronavírus. Qual é a diferença que tem dele ficar lá ou ele ir para uma unidade que não atende coronavírus?
Entendeu? Essas coisas, assim, vocês precisam ver isso, e é uma decisão local, é uma decisão do município. Tá? Nós temos até manifestação contra essa lei dos 40%. Porque essa é uma decisão que vocês têm que tomar. Essa é uma autonomia do município. O município precisa tomar essa decisão. Você já paga 20% para todo mundo. Mas para quem está na unidade de linha de frente de coronavírus, você quer pagar 40%? Então você paga 40%. Você só precisa ter o laudo de uma empresa ou de um médico do trabalho que tenha essa especialidade que possa emitir o laudo de insalubridade para você. Vamos lá. Eu sei que você tem uma limitação de horário, Denilson, e nós já estamos Jorge. chegando nela. Tem mais algum questionamento? Presidente Cristiano. Tem um aqui. Na verdade, a prefeita Silvana de Capela quer fazer uma pergunta aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Denilson. Prazer enorme, né, falar com você e você esclarecer de forma tão objetiva aí com relação a esse recurso do Covid. O meu município, ele tem um hospital que é de uma entidade filantrópica. Eu nunca fiz convênio com eles recebem recurso SUS, só que devido ao Covid, eu queria fazer um termo, não de cooperação, um termo financeiro, aportando o valor de 50 mil reais para a compra de medicamentos. Ele é de média, baixa complexidade. Então, na verdade, ele só faz o básico, estabilização do paciente. Ou, se precisar, fazer internação. Tanto que ele só tem 2 leitos, um espaçozinho, uma salinha lá que é Covid. Só que eu acho que o município deve entrar com essa contrapartida. Eu quero colocar específico que é para a compra de medicamentos, porque no meu município a gente está tendo um resultado positivo, e aí eu montei um centro de triagem, e essa equipe, composta por médicos, enfermeiros e técnicos, e testando a população, a gente vê que eu só uso da rede hospitalar do Estado, eu só estou com 5 internamentos. Então, o nosso protocolo de medicação e de prevenção está surtindo efeito. Só que eu queria mesmo, e aí Jorge vai poder também nos ajudar com relação ao período eleitoral, que veda qualquer tipo de convênio e parceria. Mas se trata de um hospital e uma questão de saúde. Então, eu queria aportar esse valor, né, no valor de 50 mil reais para a compra de medicamentos, que a gente já tem mais ou menos a lista do que é. Não quero doar medicamentos, eu quero passar também essa responsabilidade para o hospital e dar essa autonomia, até porque eles também têm os protocolos deles lá, e queria ver se seria possível com esse recurso. Sim, é possível, prefeita. Você só vai ter que observar o seguinte: esse hospital, se ele recebe recurso SUS e ele não tem uma contratualização com o município, ele deve estar contratualizado com o Estado. Isso, tá? Estado. Então tem que ver o que ele contratualizou com o Estado para ele receber o recurso Covid agora, se ele recebeu. Que serviços ele está ofertando, tá? E desde que você não tenha a contratação do mesmo objeto que o Estado com ele, você pode fazer sem problema nenhum. O que alguns tribunais de contas apontaram? O município, o hospital filantrópico, ele tem uma contratualização já com o Estado e recebe recurso estadual e federal para prestar serviços hospitalares na região do município, tá? E o município assina um contrato com ele, que, na verdade, isso acontece, é natural em quase todas as regiões do Brasil, tá? O município assina um contrato complementar com ele, para ele ofertar serviços de internação. Os tribunais de contas entenderam que estava tendo duplicidade de custeio desse hospital. Então, só observe isso, quais os serviços que estão contratualizados com o Estado, e veja o que você pode contratualizar com ele que não seja duplicidade, ou que se caracterize que seja uma complementação de serviço e que não seja o mesmo serviço que o Estado já paga. Por isso que eu nunca fiz convênio com o hospital, né? A gente sempre separou o que era, né, de responsabilidade do município, já que já existia, né, essa responsabilidade deles enquanto o Estado. Então, foi discutido logo no início da gestão, só que chegou num período, graças a Deus, a gente tem feito, né, nesse centro de triagem, algumas estabilizações que não tem ido para o hospital, então até ele mesmo já viu que a demanda diminuiu. Então, só que nesse momento, acho que a gente tem que unir todas as forças. Então, eu só vou verificar se ele recebeu algum aporte a mais
com relação ao Covid. Inclusive, ele está testando, né? Quando o paciente chega com sintomas e lá eles têm um protocolo, eles testam, aí passa para a vigilância epidemiológica do município. Então, não sei se o Estado aportou alguma coisa para o Covid, até porque eu acho que ele também não quer essa responsabilidade toda, já que não se trata de um hospital regional, é um hospital que só atende o município, e ele quer fazer o que está fazendo, né? Chegou com sintomas, vai tratar, passa a secretaria, o monitoramento fica sendo pela Secretaria de Saúde, aí fica mais responsável. Por isso que eu acho que ele não fez nenhum tipo de ação com o Estado para o coronavírus. Mas eu vou me certificar. Agora, com relação ao período eleitoral, teria algum problema, algum empecilho, já que se trata de um caso de saúde? Eu creio que não. Eu creio que não, por se tratar de um caso de saúde, uma pandemia, nós estamos com um problema no país inteiro, eu acredito que não terá problema de contratualizar com o hospital para ele fornecer esses serviços para a população. Qual é o nome do seu município? Capela, Sergipe. Capela. Realmente eu não vi aqui Capela sendo beneficiado nesse recurso, no recurso que foi para os filantrópicos. Tem não. Hospital São Pedro de Alcântara. Não, não tem não. Não tem nenhum hospital filantrópico em Sergipe que tenha sido beneficiado. Opa, tem. Só no primeiro repasse, não entendi por quê. Hospital São Pedro de Alcântara. Não, não tem, só tem Aracaju. Isso. Só o hospital em Aracaju foi beneficiado. Tá? Mas verifique isso. Não sendo o mesmo serviço contratualizado com o Estado, é mais garantido que não tenha nenhum problema. Tá? Ok, obrigada, então. Viu? De nada. Tem uma pergunta aqui ainda lá da Jesus. Tatiana. Ela perguntou sobre obras, Pedro. Desculpa, Jorge. Pode ficar à vontade. Está me perguntando como usar o recurso Covid para obra. Se for o recurso do grupo de despesa Covid-19, qualquer um daqueles de portaria não pode ser utilizado em obras, tá? Você pode utilizar em manutenção. Manutenção das unidades é considerado custeio. Você só vai utilizar em custeio. O que você pode utilizar em obra? Você pode utilizar os recursos que foram no auxílio emergencial da Lei 173. Você pode utilizar em obra. Então, só para simplificar, Denilson, a obra seria construção nova, né? Aumento de área. Manutenção seria você conservar o que já existe. A manutenção é conservar o que você já tem. A manutenção você não pode fazer ampliação, né? Se você não fizer ampliação, você pode utilizar o recurso custeio. Tá? Pintura, reforma elétrica, hidráulica, você pode utilizar custeio sem problema nenhum. Agora, precisou quebrar parede, aumentar a sala, aí já é investimento. Pronto, isso responde a uma pergunta que tem aí de Paulo. O recurso da Covid pode ser usado para ampliar salas de isolamento nas unidades básicas de saúde? Exatamente, aí não pode, Paulo. Tá? Só se for o do 173, você pode. Tá? Isso foi liberado para os filantrópicos. Aquele auxílio que a gente vai repassar para o filantrópico, não é o caso de vocês, ele pode utilizar na ampliação. Mas o próprio filantrópico, não a gente. O recurso reprogramado de anos anteriores pode ser utilizado para ampliação? Pode. Pronto, esse recurso de anos anteriores, os saldos existentes, você pode utilizar para ampliação. Alguém tem mais algum questionamento a ser feito? Denilson, ele gentilmente formatou esse evento hoje. De última hora, ele tem um outro compromisso a ser cumprido às 16 horas e nos brindou aqui com um pouco do seu conhecimento. Eu queria saudar os prefeitos Marcel Moado, que está aí nos assistindo de Campo do Brito, Cristiano de Ilha das Flores, Neto de Milton de Pedra Mole, aqui representado pela doutora Marina, a prefeita Silvane de Capela, Anderson de Frei Paulo, Alain de Areia Branca, Elaine de Malhador, Júnior Barroso de Santana de São Francisco, e a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Denilson, eu queria lhe convidar a fazer as considerações finais e queria fazer uma provocação. Você tem debatido com todo o Brasil as soluções para a Covid, a aplicação de recursos, você tem participado desse debate junto ao governo federal para defender os interesses dos municípios. Nas suas considerações finais, você poderia trazer as melhores práticas que os municípios têm apresentado para você aí ao redor do Brasil,
nas ações de combate ao coronavírus, na atenção básica? Há muita dúvida, a barreira funciona, a barreira sanitária, qual a eficácia da barreira sanitária? É a limpeza de unidade básica de saúde, desinfecção de ruas, de área de grande movimentação, de mercado. Isso tem uma eficácia comprovada? Vale a pena insistir nessas ações? Quais são as ações que um município de pequeno porte ou médio porte pode focar na atenção básica para fazer frente a essa pandemia? O que é que você tem visto aí Brasil afora? Tudo está em teste. Infelizmente, a gente enfrenta uma doença nova, que nós temos testado tudo. E tudo que os municípios estão fazendo, alguns estão encontrando bons resultados, e no meio do caminho estão mudando as suas medidas. Tá? Infelizmente, eu digo infelizmente, porque é infelizmente mesmo, nós não temos hoje uma coordenação nacional para isso. A gente sente falta disso, né? Da gente ter uma direção do Ministério da Saúde que diga, olha, vamos nesse caminho. A gente não tem. Um desencontro de informações totais. E nós estamos só, gestores municipais e gestores estaduais nessa luta. Cada município, cada estado tem lutado como pode. Eu até cheguei a mandar mensagem para o Jorge, mandei mensagem para a Thalita. O meu estado, o Amapá, passou por um problema seríssimo, mas nós estamos com a menor mortalidade. Se eu não me engano, hoje a quarta maior, ou é a segunda maior taxa de infecção do país, mas é a mais baixa mortalidade que nós temos. A nossa equipe de saúde do Estado, do Comitê Estadual, formada por médicos, infectologista, e biomédico, enfermeiro, eles conseguiram encontrar medicamentos que eles estão utilizando na atenção primária e estabeleceram um protocolo de tratamento primário. Esse protocolo ele já foi para o Pará, foi o que acalmou a situação no Pará, foi para o Amazonas e para o Piauí. E os médicos têm, e está chegando aqui no DF agora, e os médicos têm utilizado, então, alguns medicamentos e combatido logo entre o primeiro e o quinto dia de sintoma, não espera agravar nem confirmar. Sentiu sintoma, entra com tratamento. Tá? Esse, pelo menos, é uma das boas práticas que a gente está vendo. O que aconteceu? Reduziu a hospitalização, reduziu a mortalidade, a redução da mortalidade foi bem alta mesmo. Mas o nosso maior desafio, Jorge, é a educação da população, é a mudança de cultura. Tudo que nós pudermos fazer para orientar a população de que o problema não passou, mesmo tendo um tratamento na atenção primária, o problema não passou, nós precisamos continuar mantendo as ações de distanciamento social, não é o isolamento no caso do suspeito, mas o distanciamento social, a mudança de cultura, a mudança de comportamento, o uso da máscara. Por longo tempo a gente vai precisar disso. Tá? E recomendo que todos adotem isso nos seus municípios. Nós precisamos ter uma campanha educativa muito grande, profissionais de saúde e com a nossa população, para ter essa mudança de comportamento. Manter o distanciamento, não dá para fazer aglomerações, reuniões de família, é um perigo. A minha família, uma pessoa foi infectada e transmitiu para mais de 100 pessoas da minha família, por causa das reuniõezinhas do cafezinho da tarde, o churrasquinho em casa do fim de semana. Então, essas coisas a população tem que entender que o problema não passou. Então, assim, nós precisamos trabalhar muito isso. Nós temos uma outra boa prática em Xanxerê, e nós estamos ampliando para outros municípios. O uso de plataformas para monitorar os casos de coronavírus. Nós, inclusive, temos disponível no nosso site 3 plataformas privadas que são gratuitas. Nós fizemos uma cooperação com essas empresas e elas ofertam essas plataformas gratuitamente para os municípios monitorarem os casos. Tem plataforma, inclusive, que oferece o cartão de saúde para o paciente informar todo o seu quadro, seus sintomas, coisa que a gente ainda não conseguiu implantar efetivamente em todo o SUS. Então, nós já estamos implantando em alguns municípios e esse monitoramento está funcionando, inclusive com central de atendimento. Tá? Tem município que está funcionando com central de atendimento por telefone, que ele faz toda a orientação ao paciente por telefone, o paciente não precisa sair de casa. Se precisar fazer algum medicamento básico,
os próprios agentes comunitários, a própria equipe da unidade de saúde leva esse medicamento até a residência, faz toda a orientação para a família não sair de casa, como é que é o isolamento intradomiciliar e o isolamento da família no domicílio, o isolamento social. Se precisar de tratamento, de fazer algum exame, alguma avaliação médica, o carro da unidade básica de saúde busca esse usuário em casa e leva até a unidade para evitar contato com outras pessoas. Então, nós temos algumas ações assim, Jorge, que estão sendo feitas nos municípios. O que eu destaco muito é a questão da educação em saúde, super importante trabalhar com a população, e o monitoramento. Se a gente conseguir fazer monitoramento de suspeito, né, não adianta monitorar só caso positivo, a gente precisa monitorar o suspeito também, porque ele pode estar infectando outras pessoas, é fundamental para a gente. A gente precisa pensar na reestruturação do nosso sistema de saúde. E o nosso sistema básico, o nosso sistema municipal, ele trabalha com atenção primária e vigilância em saúde. Então, são áreas que a gente precisa fortalecer. É o momento da gente reforçar esses serviços que a gente tem para ter o controle dessa pandemia. Uma vigilância sanitária que consiga monitorar os casos e uma unidade básica que consiga fazer um atendimento oportuno, um tratamento precoce, a gente consegue controlar essa pandemia. Excelente, Denilson. Eu recebi sua mensagem e está aceita a sua disponibilidade em trazer a equipe lá do seu estado para nós realizarmos um evento na data que for mais conveniente para vocês, para a equipe de lá. Ok. Podemos divulgar aqui em todo o estado de Sergipe como um case de sucesso nacional que realmente o é. E para nós vai ser de grande valia trocar essa experiência com eles e com certeza já trilharam um caminho doloroso até chegar a essa solução. Então, a partir do momento que você já nos oferta a solução, você nos poupa tempo, você nos poupa sofrimento e vida, né? O que faz toda a diferença. Com certeza. Então, é só você agendar o dia. Com certeza. Faça interlocução lá com a equipe. Nós estamos à disposição, qualquer dia e horário. Com certeza, nós convidaremos todos os secretários municipais, a equipe da Secretaria Estadual também de Saúde, a representação do governador, o próprio governador, toda a sua equipe para participar desse evento. Com certeza vai ser uma grande oportunidade para nós e nós já lhe agradecemos por isso. Ok, Jorge. E se não tiver nenhuma pergunta, eu também agradeço a você por mais essa oportunidade. Agradeço a todos vocês que aguentaram aí essas 2 horas, né, de bate-papo. E fico à disposição de vocês. O que vocês precisarem, a gente está à disposição. Já falei várias vezes para vocês, quando a gente não tem a resposta, a gente vai atrás. A gente busca e traz para vocês e orienta. O que a gente quer é qualidade da gestão de vocês, a gente quer que todo mundo faça o melhor possível na sua gestão, no seu trabalho e garanta a saúde pública para a nossa população brasileira, tá bom? Eu fico à disposição de vocês, presidente Cristiano também agradeço, fico à disposição de vocês, o que precisar, contem comigo. Ok, Denilson, vamos terminar então o nosso 38º webinário, FAME-CNM, agradecendo a você, representando todos os técnicos da CNM que têm desempenhado esse papel fundamental para os municípios e agradecendo também aos profissionais de saúde, né, que têm dedicado o seu tempo, têm arriscado a sua vida em favor de toda a população brasileira. Presidente Cristiano, por favor, dê-nos a honra de encerrar o nosso evento. Bom, agradecer a todos os participantes, principalmente a você, Denilson, pelas explicações, né, pelas respostas muito esclarecedoras, que com certeza elas vão nos nortear a partir da semana que vem, quando esses recursos eles começarem a serem creditados na conta dos municípios, e a gente possa, a partir de agora, ter condições realmente de trabalhar e de cuidar ainda mais da nossa vida. Porque eu ouvi muito falar na 166, na 173, mas a 173 não é dinheiro para tratar de Covid. A 173, na verdade, ela trata da recomposição de uma parte do que nós perdemos. Logicamente, que fala de Covid, que tudo, e cada município ele tem a sua particularidade. Tem municípios que vivem do ICMS
se arrebentaram, outros que vivem do royalties, que também caiu muito, enfim, todos estão passando por situações difíceis, mas recursos efetivamente vindos para o Covid, um recurso que realmente a gente veja, um recurso substancial, a gente vai ver a partir de agora com esse crédito da 166. Mas, enfim, vamos trabalhar, agradecer, né, agradecer a todo o esforço, principalmente da CNM, que trabalhou, agradecer aos parlamentares pela sensibilidade, agradecer à presidência da República também, agradecer a todos, né, porque a gente precisa de união nesse momento para ultrapassar e vencer essa guerra. Então, muito obrigado, Denilson, obrigado todo o corpo técnico da FAMES, em nome do nosso... e a todos os colegas prefeitos que estão participando, que estão passando por esse momento com muita aflição, com muitas dúvidas, e essas nossas reuniões, os webinários, eles são para isso. Aos prefeitos, secretários, aos colaboradores, coordenadores, enfim, a todos que estão nessa luta direta contra o Covid-19. No mais, agradecer a todos e principalmente ao nosso todo-poderoso Deus. Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Um abraço a todos.